Existem, no plural, tipos de adaptações de atividades que podem sim dar oportunidades, que podem sim ter uma participação coletiva, mas dar oportunidades individuais. Por exemplo, uma coisa bem simples aqui agora, uma adaptação no seu próprio discurso, nas suas perguntas que você faz durante uma explicação. Você está ensinando determinada coisa X, por exemplo, você está ensinando, não sei, história do Brasil. E durante esse momento que você está lecionando, ele está ensinando, você faz perguntas para a turma. Imagina essa situação, tá? Imagina que você tem um público bem diversificado aí na sua sala de aula, uns alunos muito inteligentes, outros alunos que têm alguns desafios intelectuais, tá bom? E você tem esse momento, tá fazendo perguntas individuais. Você quer proporcionar um momento protagonista para todos os alunos, tá? E aí você pergunta uma coisa para um aluno e ele consegue responder. Excelente. Aí você vai perguntar para o outro aluno e ele não sabe a resposta. Aí você vai perguntar para um outro aluno e ele consegue, respondeu. Aí você vai perguntar para um outro aluno e ele não sabe a resposta. Percebe que esses alunos que acertaram, a autoestima deles vai lá para cima. Eles vão se sentir protagonistas, literalmente. Eles vão se sentir o super-herói com plateia, porque tá todo mundo vendo. E os alunos que não conseguiram responder ou responderam errado, esses sim vão se sentir inferiores. Não vão se sentir super-heróis, de longe vão ser protagonistas. Não, eles vão se sentir envergonhados, no mínimo, não é? E isso acontece muito, tá? Isso aqui eu não estou falando nem de uma atividade física, eu estou falando de perguntas e respostas. Perguntas e respostas é uma atividade também que a gente pode fazer e acontece muito nas salas de aula, É uma situação bem comum, o professor fazer perguntas para os alunos, tá? Durante um ensino de alguma coisa. De que forma eu posso criar oportunidades individuais? De que forma eu vou adaptar isso aqui? Gente, adaptar, na minha visão, é você proporcionar acessibilidade sensorial, física ou cognitiva. Acessibilidade física, sensorial ou cognitiva para quê? Para o aluno ter autonomia de conseguir fazer sozinho. Mas fazer sozinho para quê? Fazer sozinho para acertar, porque acertando ele aprende, tá? Então adaptar a atividade é promover autonomia, é entregar acessibilidade para promover autonomia para o aluno fazer sem ajuda, tá? Autonomia é fazer sem ajuda, é a mesma coisa praticamente. Quanto menor o nível de ajuda, maior a autonomia. Quanto maior a ajuda, menor a autonomia, tá bom? Mas a gente vai fazer a adaptação para diminuir a ajuda e aumentar a autonomia. Para que ajuda? Ajuda para quê? Por que nós ajudamos? Nós ajudamos quando nós temos a intenção que a outra pessoa consiga. Se a gente não quer que a pessoa consiga, a gente não ajuda. Se nós queremos ajudar o nosso aluno, nós queremos ajudar para que ele consiga. Consiga o quê? Consiga acertar, porque acertando ele aprende, tá bom? Então eu vou adaptar a atividade para entregar acessibilidade, acessibilidade que vai proporcionar autonomia para ele acertar com o máximo de independência possível. Então, nessa situação hipotética de uma atividade do tipo perguntas e respostas oral, tá bom? Onde você pergunta para o primeiro aluno, ele vai e acerta. Aí você pergunta para o outro aluno, ele vai e erra. Quer dizer o quê? Que a sua pergunta ela não foi adaptada. Sua pergunta não proporcionou acessibilidade cognitiva para aquele aluno acertar com autonomia. Ele conseguiria acertar com ajuda? Talvez sim. Mas se a minha adaptação fosse adequada para aquele indivíduo, ele acertaria sem ajuda. E aí ele seria, nessa atividade... Olha só, eu considero dar uma resposta para o professor uma atividade. Ele ouviu uma pergunta e dá uma resposta. Isso é uma atividade, não é? Então, nessa atividade, ele não foi protagonista. Mas se eu fizesse a adaptação na pergunta, e aí ele seria protagonista, porque ele acertaria. Quando eu faço uma adaptação, eu faço a adaptação para o meu aluno acertar. Eu estou trabalhando aqui em cima de uma prática baseada em evidência chamada aprendizagem sem erro. Tudo com fundamentação científica, tá, pessoal? Quando o aluno acerta, ele aprende. Quando ele erra, ele se sente estressado, frustrado, desanimado, angustiado, enfim, desmotivado para estudar. O aluno que erra, ainda mais em público, ele vai se sentir até envergonhado, né? Então, e se eu quero que o meu aluno seja protagonista numa aula inclusiva, numa aula coletiva, protagonista no coletivo, ele precisa acertar em público também. Por isso,
oportunidades individuais. A pergunta que eu faço para um aluno não precisa ser igual à pergunta que eu faço para o outro, percebe? A adaptação ela é individual. Para o aluno, por exemplo, que tem altas habilidades, a minha pergunta pode ser muito complexa. E para o aluno que tem uma dificuldade de aprendizado, a minha pergunta vai ser adequada para que ele acerte. Eu vou desafiar um aluno e eu vou proporcionar oportunidade de acerto para o outro. Isso é muito interessante. Porque um aluno precisa do desafio e o outro aluno precisa se sentir motivado para continuar aprendendo. E ele vai acertando e vai acertando. E a pergunta precisa estar ali dentro daquela zona de desenvolvimento proximal dele, né? Não muito além, não muito aquém. Percebe onde é que eu quero chegar? Isso falando sobre um tipo de atividade muito simples, que você não precisa nem construir nada, né? São só perguntas e respostas. Tá? E existem outros formatos de atividades, tá? Não só perguntas e respostas, você sabe disso, que a gente pode adaptar para um aluno e para outro aluno de uma forma diferente. E existem até tipos de atividades coletivas, como, por exemplo, jogos. Quando você cria um jogo que permite a participação de vários alunos, aí você tem um jogo coletivo. E dependendo da forma como você constrói o jogo, você pode entregar para alguns alunos um nível de dificuldade e outros alunos outro nível de dificuldade. Isso é muito bacana, tá? E existem momentos também onde você pode, na execução de uma atividade coletiva, fazer perguntas individuais. Pensa comigo, não faz sentido? Os alunos ali estão participando de um trabalho em grupo, de uma atividade coletiva, e em algum momento você pergunta uma coisa para um e para outro você pergunta outra. Olha só, o perguntar é muito fácil adaptar na pergunta, né? Porque é simplesmente você pronunciar da maneira acessível para o aluno. Se você trabalha no coletivo, você vai poder entregar oportunidades individuais para que todos os seus alunos sejam protagonistas. E isso é muito bacana, fazer todos os alunos protagonistas, criar oportunidades para que todos acertem em algum momento da aula. Mas você pode pensar assim, poxa, Leandro, mas todas as aulas eu vou conseguir fazer isso? Talvez você não consiga fazer isso em todas as aulas. Talvez você não consiga fazer isso em todas as aulas. Mas é bacana que esse aluno ele tenha a oportunidade de ser protagonista o máximo possível, de acertar o máximo possível. E fazendo isso, a gente resolve esse problema aqui. Se o aluno não está fazendo hoje, o aluno está na sala e não participa, ele precisa de adaptação de atividade. Ele precisa urgentemente de adaptação de atividade. Se o aluno ele está fazendo sozinho, a gente precisa criar oportunidades para que esse aluno seja protagonista do seu aprendizado de forma coletiva. Tá? Ele já está sendo sozinho, isso é legal, mas criar momentos coletivos também é bacana para esse aluno. Vai melhorar o aprendizado dele quando ele se torna protagonista no coletivo. Isso é bacana para ele também.